A geometria molecular baseia-se na forma espacial que as moléculas assumem pelo arranjo dos átomos ligados. Assim, cada molécula apresenta uma forma geométrica, característica da natureza das ligações, iônicas ou covalentes, e dos constituintes, como elétrons de valência e eletronegatividade. Essas formas são feitas por causa da teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que apontam que os pares eletrônicos, como os elétrons de valências, ligantes ou não, do átomo central, se comportam como nuvens eletrônicas que se repelem e, portanto, tendem a manter a maior distância possível entre si. Mas como as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja desfeita, essa distância é verificada no ângulo formado entre eles. A geometria linear ocorre em toda molécula de dois átomos ou em toda molécula em que o átomo possui no máximo duas nuvens eletrônicas na camada de valência. Ela tem ângulo de 180 graus e dois exemplos são o ácido clorídrico, HCl, e o gás carbônico, CO2. A geometria trigonal, ou trigonal plana, acontece só quando o átomo central tem três nuvens eletrônicas na camada de valência. Ela tem um ângulo de 120 graus entre os átomos ligados ao átomo central. Dois exemplos dela são o trifluoreto de boro, BF3, e o metanal, H2CO. A geometria angular ocorre quando o átomo central tem 3 ou 4 nuvens eletrônicas em sua camada de valência. Quando tem duas nuvens eletrônicas, forma um ângulo de 120 graus. Já quando tem 4 nuvens, duas delas se ligam formando um ângulo de 104 graus e 34 minutos. Dois exemplos disso, da geometria angular, é da água e H2O e dióxido de nitrogênio NO2. A geometria tetraédrica acontece quando há 4 nuvens eletrônicas na camada de valência de átomo central. E todas fazem ligações químicas formando um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Dois exemplos da geometria tetraédrica são o metano, CH4, e o íon sulfato, SO4 2-. A geometria piramidal acontece quando há 4 nuvens eletrônicas na camada de valência do átomo central, sendo que 3 delas fazem ligação química e uma não. Os 3 átomos ligados ao átomo central não ficam no mesmo plano. O ângulo é de 107 graus e o exemplo mais citado é a amônia NH3. A geometria bipiramidal trigonal acontece quando há 5 nuvens eletrônicas na camada de valência do átomo central, e todas elas fazem ligação química. O átomo central assume o centro de uma bipirâmide, que é a união de duas pirâmides por uma face comum. Os ângulos que se formam nessa geometria são de 90 e de 120 graus. Um exemplo é o pentacloreto de fósforo, PCl5. A geometria molecular octaédrica acontece quando há 6 nuvens eletrônicas na camada de valência do átomo central e todas fazem ligação química, formando ângulos de 90 graus e 180 graus. Um exemplo é o hexafluorido de enxofre, SF6.